Bom dia, meus queridos. Hoje é 1º de março, começamos mais um mês muito feliz e muito abençoado deste ano, que é o ano mais extraordinário já vivido de nossas vidas. Por que é o mais extraordinário já vivido? Porque o ano de 2025 ele vai ser o mais extraordinário e o de 26 vai ser o mais extraordinário. A cada ano que se passar, nós viveremos mais bênçãos e mais milagres e vamos experimentar cada vez o mais extraordinário que Deus tem para nós. Amém? O tema do devocional de hoje vai ser: até que você saiba quem é, jamais poderá cumprir o seu propósito. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Marcos 2, a partir do 1. Vai contar a história de quando Jesus cura um paralítico. Então vamos começar. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então, muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta. E Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus, trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali, sentados, alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então ele levantou, pegou imediatamente a sua maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. A gente, fazendo a leitura, a gente consegue imaginar, a cena na nossa mente. A gente já indiquei várias vezes, vou indicar de novo. Quem está iniciando, na vida espiritual agora, quem está começando a estudar a palavra de Deus agora, assistam à série The Chosen, Os Escolhidos. Ela está disponível na Netflix. Um dos episódios retrata esse milagre de Jesus curando o paralítico. Quando, nós seres humanos, nós somos muito visuais. Quando a gente consegue visualizar essa cena acontecendo, a gente consegue entender, como que foi a dinâmica, deles abrindo mesmo o teto da casa e o dono da casa reclamando: que é isso? Vocês estão abrindo o teto da minha casa. E aí, os líderes pensando entre eles: gente, mas quem que esse cara tá pensando que ele é, blasfemando, falando que tá perdoando os pecados desse paralítico? Quem pode perdoar é só Deus. Ele tá falando que tá perdoando. E aí, de repente, Jesus surpreendendo eles e falando: por que vocês estão pensando isso? Vocês querem então que eu diga para ele: levanta, pega a sua maca, coloca ela debaixo do braço e anda? Então, ok, eu vou falar isso com ele. Ele fala isso com ele e o paralítico obedece a ele. É incrível, assistam. Eu acredito que despertará em vocês mais o interesse de querer cada vez mais e mais e mais consumir a palavra de Deus e de conhecer as histórias, da passagem de Jesus aqui na Terra, que foram histórias extraordinárias. Mas, bora pro devocional de hoje, bora refletir, o que essa passagem ela tem para nos dizer, o que a gente pode trazer dela para a nossa vida, para a nossa história, para os dias de hoje.
Vamos começar com uma reflexão. O que que você pensa a seu respeito? O que que você mesmo pensa a seu respeito? O nosso valor pessoal, ele vem de Deus e no que ele diz sobre nós. Contudo, nós constantemente olhamos ao redor e acabamos nos comparando com outras pessoas, né? E isso pode acabar distorcendo a nossa identidade. Eu vou até ler um trecho. Eu tô aqui com o meu livro do lado. Eu tô fazendo uma leitura. Eu vou até indicar essa leitura para vocês. Poder da Ação, do coach Paulo Vieira. Uma leitura que eu estou adorando e super indico para vocês. Ele diz em um dos trechos do livro dele: lembre-se que você não é quem diz ser, como também não é quem gostaria de ser, nem mesmo é o que outras pessoas dizem que você é. De fato, você é seus comportamentos e o seu resultado. Vocês conseguem, né, compreender, né, o que então nós realmente somos? Jesus, ao falar, né, com aquele paralítico, ele inicia a frase o chamando de filho. Vocês conseguem ter noção do poder que há em uma palavra? Aquele homem fazia anos que ele via acometido com aquela deficiência, né? Ele via-se excluído da sociedade, ele possuía, né, muito provável que diversas feridas na alma por conta da sua limitação física. Naquela época, né, pessoas que tinham limitações físicas, elas eram literalmente excluídas da sociedade, não havia nenhum tipo de inclusão. Elas eram consideradas impuras, né? Não tinha essa inclusão, esse acolhimento. E Jesus, antes de operar o milagre, ele apresenta-se a filiação, né? Ele dá o acolhimento. Ele, né, apresenta amando aquele filho, chamando ele de filho. E isso, né, nos leva a entender que Deus, ele faz a obra por completo em nossas vidas. Quando ele vai intervir nas nossas vidas, ele atinge em todas as áreas. Não há vazio em nossos corações que venha a ser, né, que não venha a ser preenchido pelo amor de Deus, quando nós permitimos que ele entre e faça morada em nossos corações. Deus, ele tem o poder de fazer desde a cura física a restauração emocional. Não há nenhuma situação improvável para Deus Pai. E nós devemos estar certos disso todos os dias. Né? Quantas decisões erradas todos nós já tomamos ao decorrer de nossas vidas, buscando aceitação, buscando aprovação, buscando fazer parte, se sentir parte. Sabe, como por exemplo, em lugares que não eram apropriados, que não eram adequados, lugares que não convêm. Sabe, estar junto de companhias que não convêm, sentar a mesas com irmãos que não compartilhavam do mesmo propósito, tomar decisões contrárias às nossas convicções e crenças, apenas para a gente se sentir fazer parte de algo, né? Apenas para a gente sentir o nosso ego massageado de que a gente estava sendo acolhido, de que a gente fazia parte de um grupo, de que a gente fazia parte de algo. E talvez você ainda viva dessa maneira, né? Quem lembra quando era criança do posso andar com você no recreio? Né? Aquele aluno excluído, que não tinha muito amigo, e aí tinha aquele grupinho de amigas, né, que falava mal de todo mundo, que fazia bullying com todo mundo queria fazer parte daquele grupinho, talvez para não sofrer bullying daquele grupinho, então você queria fazer parte.
talvez você não concordava com nada do que aquele grupinho fazia, mas você preferia fazer parte dele para você não ser vítima do que ele fazia. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso até na nossa vida adulta. A gente acaba, né, se sentando a mesas e fazendo parte de rodas de amigos e de pessoas que as ideias não batem, que os princípios não batem, que os valores não batem, apenas para fazer parte. Às vezes a gente acaba compartilhando de amizades, né, tendo coleguismo apenas para não ficar sozinho, para poder ter companhia todo final de semana, para poder ter uma companhia, para poder sair. A gente tem muito medo de ficar sozinho, de não ter nada para poder fazer, né, na nossa juventude. E acaba, né, frequentando lugares que não são adequados, andando com pessoas que não são adequadas, com pessoas que não vão nos ajudar a crescer, que não vão nos ajudar a evoluir. Mas o fato é que quando nós reconhecemos, né, quem nós somos aos olhos de Deus, tudo muda. A nossa vida muda completamente. Nós jamais conseguiremos saber quantas pessoas estavam dentro daquela casa testemunhando o milagre do paralítico. Mas Jesus olhou diretamente para aquele enfermo. E a gente consegue, assim, imaginar que eram muitas pessoas, a ponto deles terem que abrir o telhado da casa. A gente imagina que eles tiveram que abrir o telhado da casa porque a casa em volta estava tomada por uma multidão, né? Então, a gente presume que é porque, né, pela porta de entrada eles não conseguiam entrar porque a casa estava tomada por uma multidão no seu entorno. Então, assim como aquele homem que teve por meio de Jesus a compreensão de que ele era filho, saiba que você também é. O único que precisa aceitá-lo, que precisa acolhê-lo, já o fez. E esse alguém é Jesus. Não tenha, sabe, escolha no dia de hoje não ter uma vida distorcida acerca de você mesmo e não despreze o seu valor pessoal. Você é filho. Eu bato muito nessa tecla que nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos, que nós somos a média das mesas das quais nós sentamos, das informações das quais nós consumimos. Isso reflete diretamente nos nossos resultados. Muitas das vezes em nossas vidas, a gente fica se questionando, para mim tudo é mais difícil, parece que para o outro as coisas são mais fáceis, parece que a grama do vizinho tá mais verde, parece que para o meu amigo que saiu do mesmo lugar que eu, parece que as coisas para ele são mais fáceis, tá? Mas você já parou para poder pensar quais são as escolhas que o seu vizinho tá fazendo, que o seu amigo, que as coisas que para ele parecem ser mais fáceis? Você já parou para poder pensar e para poder observar quais que são as escolhas que ele está fazendo, quais que são as mesas das quais ele está sentando, qual que é o tipo de informação que ele está colocando para dentro da cabeça dele, qual que é o tipo de companhia que ele está escolhendo estar do lado dele. Sabe, isso reflete muito essa reflexão que nós fizemos hoje. Muitas das vezes, novamente, repito, a gente se senta em mesas network. Eu já cansei de ouvir isso. Quando a gente era mais novo, quando a gente era adolescente, a gente andava com aquele grupinho de amigos porque tinha medo de ficar sozinho, porque tinha medo de não ter com quem sair final de semana, né? Tinha aqueles amigos de balada, que eram os amigos que eram os topa tudo, que sempre topava tudo, então, né? Eram os péssimas influências e ótimas companhias. Ok. E aí, quando a gente entra na vida adulta, tudo é network. Mas por que você precisa de estar se relacionando com tal pessoa por network? Network, sabe, desculpa a palavra, caramba. Se a pessoa ela não compartilha dos mesmos princípios que você, se a pessoa ela não compartilha dos mesmos ideais que você não tem que se sentar na mesma mesa que essa pessoa. Você não precisa de ter relacionamento com essa pessoa. Porque, querendo ou não, os seus comportamentos vão começar a ser parecidos com essa pessoa se você tiver convivência com ela. Se você começa a conviver com uma pessoa que
não acredita que milagres existem, se você começa a conviver com uma pessoa que não acredita que casamento dá certo, que casamento é uma instituição feita por Deus, que Deus ele veio para nos dar vida, vida em abundância, que Deus ele nos criou para poder viver o extraordinário. Como consequência, sem você perceber, com o passar do tempo, você vai começar a compartilhar desses pensamentos, porque a gente se torna a média das pessoas que a gente convive. Ah, mas porque eu preciso de conviver com tal pessoa por network? Network não. Nosso maior network tem que ser Deus. Tem que ser Jesus, tem que ser as pessoas que compartilham dos nossos mesmos ideais, dos nossos mesmos objetivos. Gente, tem uma oração que eu faço no meu íntimo todos os dias. Deus, me apresente os seus amigos. Eu quero ser amiga dos seus amigos. Eu quero ter no meu ciclo de amizade, no meu ciclo de relacionamento, os seus amigos. São pessoas que estão com o mesmo propósito que eu, que são pessoas que estão com os propósitos alinhados com os meus. E quando a gente faz essa oração, a gente tem que ter muita coragem, a gente tem que ter muita obediência de que vão sair pessoas das nossas vidas. Vão sair pessoas que a gente considerava importante, mas por quê? Porque os objetivos começam a não se cruzar. A partir do momento que a gente dá essa abertura para Deus, de Deus, eu quero ser amiga dos seus amigos, faça uma limpeza da minha vida, tire pessoas que realmente não gostam de mim, que não gostam de mim verdadeiramente, que não querem o meu bem verdadeiramente, que não estão na minha vida para poder acrescentar verdadeiramente, e me apresente seus amigos, que eu seja amiga dos seus amigos. A gente tem que estar preparado para as limpezas que Deus faz nas nossas vidas, para as portas que Deus fecha, para as portas dos lugares que Deus fecha. Porque Deus, ontem a gente fez essa reflexão sobre os sinais. Deus, ele se comunica com a gente dessa forma. E aí, é aí que tem que entrar a nossa fé e a nossa obediência com ele. A gente tem que ser obediente quando, Deus ele manda os sinais e quando Deus faz as coisas nas nossas vidas. A gente não pode ser teimoso, porque muitas das vezes Deus ele faz a obra na nossa vida, aí nós com o nosso dedão vai lá e mexe tudo e aí Deus fala, pô, filho, aí fica difícil, né? Você me pede para poder fazer o negócio, eu vou lá e faço o negócio, você vai lá e faz tudo de diferente. Consegue me compreender? Então, no dia de hoje, entregue a sua vida a Deus, porque Ele já te aceitou, Ele sabe quem você é realmente, e é só a partir do momento que você entender e reconhecer quem você é para Ele que você descobrirá o seu propósito. E, gente, eu digo isso com propriedade, porque eu, Marina, só descobri qual que é o meu propósito de vida, só descobri qual que é o meu propósito profissional a partir do momento que eu estabeleci um relacionamento de intimidade com Deus. Eu fiquei batendo cabeça por quase 30 anos da minha vida, até os meus 26, 27 anos, eu ficava batendo cabeça. Meu Deus, o que eu tenho que ser? O que eu vou ser? O que eu vou ser? O que eu vou ser? Eu não entendia o que eu tinha vindo fazer nesse mundo. Eu achava que eu tinha nascido para poder estudar, trabalhar, pagar conta e morrer. Eu não tinha descoberto ainda qual que era o meu propósito. E aí eu não era feliz no meu trabalho, E aí quando eu falo feliz, é o feliz da forma genuína, o feliz na essência. Eu não era feliz genuinamente no meu trabalho, eu não era feliz genuinamente no meu relacionamento, eu não era feliz genuinamente em nada na minha vida. Eu tinha picos de alegria. Mas, sabe, eu não me sentia completa, sabe? Deus, ele ainda não tinha entrado dentro de mim, transbordado e operado em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque eu ainda não tinha descoberto o meu propósito de vida. E só quando a gente descobre esse propósito que a gente passa a viver e viver verdadeiramente o propósito que ele tem para as nossas vidas, a vida se torna muito mais leve de ser vivida. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos. Obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, pelos nossos bichinhos. Pai, no dia de hoje, nós te pedimos, nos apresente os teus amigos, Pai. Pai, faça uma seleção das mesas das quais nós devemos sentar. Pai, faça uma seleção dos grupos de pessoas dos quais nós devemos compartilhar, Pai. Que nós sejamos amigos apenas das
pessoas das quais compartilham dos mesmos propósitos que os nossos, Pai. Que nós sejamos amigos dos seus amigos, que nós possamos ser o sal da terra, que as pessoas que se relacionam conosco possam sair a cada encontro conosco com mais sede de te conhecer, com mais sede de conhecer da tua palavra, Pai. E que isso seja recíproco, que as pessoas das quais nós possamos nos relacionar, que nós possamos sair com cada vez mais sede de te conhecer, de te relacionar com o Senhor, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Me desculpem hoje o devocional ficou muito grande, ficou o dobro do que é o tempo dele, mas quando Deus tem para poder falar, a gente tem que dar permissão e tem que deixar ele agir, tem que deixar ele falar. E a gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus e compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar a palavra de Deus e vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Fiquem todos com Deus.